Leiamos o texto. Salmo de número 23 nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Palavra do Senhor. Amados irmãos, queridos, vocês que presencialmente estão aqui, aqueles que nos assistem, por que não dizer aqueles que nos ouvem aqui na nossa vizinhança. Na semana passada, nós tivemos o nosso irmão Tico aqui pregando a palavra de Deus, e na semana retrasada, conforme dito na introdução, eu iniciei falando sobre este salmo. E na mensagem pretérita, ao analisar este salmo, vimos dois aspectos importantes. Primeiro, vimos que Deus cuida individualmente de cada um dos seus filhos. Segundo, vimos que Deus preenche todas as necessidades dos seus filhos. Mas não é somente isto que o Salmo tem a nos ensinar. Isto porque nós percebemos na continuidade do texto que Deus também, Ele faz seus filhos caminharem seguramente. Ele faz com que os seus discípulos, aqueles que amam Jesus Cristo, aqueles que foram adotados, e Deus assim, então, é pai deles, Deus faz com que seus filhos caminhem seguramente nesta terra. Isso fica claro quando nós lemos o versículo 3, o versículo 4, que é uma sequência. Uma vez que na mensagem pretérita nós vimos o versículo 1 e parte do versículo 2. Nós lemos assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda diz o texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Notem, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, irmãos e irmãs, tanto vocês que estão aqui, como também os que nos assistem, como aqueles que nos ouvem e não estão aqui, o salmista, ele demonstra confiança que o Senhor é o seu guardião. O salmista demonstra confiança de que Deus o guarda. Em outras palavras, o salmista está dizendo que Deus é o seu protetor, pois Deus o livra do mal e lhe dá a paz. Conosco, irmãos, irmãs, conosco também não é diferente. Ainda que não percebamos às vezes, Deus está cuidando, protegendo a cada um de nós. Como escreveu o nosso irmão já falecido, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, em uma das suas mensagens: aquele que conta as estrelas e as chama pelos seus nomes, não corre o risco de esquecer os seus próprios filhos. Ele estava se referindo a Deus, porque só Deus tem o poder de contar as estrelas, de chamá-las pelo seu próprio nome, e elas comparecem. E aí, quando nós lemos o profeta Isaías,
No capítulo 49 da sua profecia, no verso 15, Isaías diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Isaías faz uma pergunta. E, infelizmente, a história, a vivência mostra que isso pode acontecer, por mais que nos choque. Mas não acontece às vezes? E aí Isaías diz: mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías aqui está falando ao povo em nome de Deus, dizendo: ainda que uma mãe esqueça-se do próprio filho, eu, como Deus, não me esqueço jamais de você. E não é apenas isso, irmãos. Deus, ele refrigera a alma angustiada dos filhos e filhas que ele, então, salvou em Cristo Jesus. Ele não só guia de maneira segura, mas na trajetória que ele está guiando seguramente, ele refrigera a alma dos seus filhos. Falando de outra maneira, Deus traz alívio aos atribulados. Refrigera minha alma, diz o salmista. Em outras palavras, ele alivia a minha alma em meio às tribulações. Na prática, isso significa que, mesmo que a alma esteja enfrentando um tempo de escuridão, mesmo que a alma esteja enfrentando um tempo de desânimo, o Senhor sempre assiste seu servo com amor. Se somos filhos, seremos assistidos por Deus, amorosamente. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, pois conforme eu postei recentemente em uma das minhas redes sociais, e eu postei lá o seguinte: se os servos de Deus do passado enfrentaram a noite escura da alma, os homens e mulheres de Deus do presente não enfrentarão? Eu coloquei para que houvesse uma reflexão, ao pensar, analisar. E lá eu coloquei assim: olha, quando nós lemos a história da igreja, nós percebemos que homens e mulheres do passado enfrentaram aquilo que eles denominaram como sendo a noite escura da alma, o vale da sombra e da morte. Então, no presente, homens e mulheres, filhos de Deus, filhas de Deus, não enfrentarão? Claro que também, no presente, nós teremos noites escuras, teremos dias nebulosos, teremos situações angustiantes, irmãos. Teremos momentos denominados por muitos como sendo uma depressão espiritual. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para as palavras de Spurgeon. Quando tratou desse assunto, ele disse, falando dele próprio: sou alvo de depressões de espírito tão assustadoras que espero que nenhum de vocês tenha que passar por tais extremos de desgraças. Ele disse isso em meio à sua congregação. Ele disse isso para 5.000 pessoas que estavam sentadas ali ouvindo ele pregar. E ele abriu o coração em uma das suas mensagens e disse: eu sou alvo de depressões de espírito tão assustadoras que espero que nenhum de vocês, dizia ele para a sua igreja, tenha que passar por tais extremos de desgraças. E aí, neste momento, meus queridos, minhas queridas, quem sabe alguém aqui presente, ou alguém aí nos assistindo, ou alguém nos ouvindo da sua residência aqui ao lado, esteja pensando: será que é possível um homem de Deus, uma mulher de Deus, enfrentar algo tão assustador assim? Será que é possível alguém convertido passar por situações tão nebulosas assim? Pois bem, queridos, as palavras de Spurgeon não são inspiradas, claro. As palavras de Spurgeon são falíveis, ele compartilhou algo do coração dele. Mas quando nós lemos
Em outro salmo, o Salmo 116, verso 3, nós encontramos palavras assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E aqui são palavras inspiradas. Espúrgio compartilhou a experiência dele. Não é inspirado. Mas antes de Espúrgio, e talvez porque esse texto está na palavra de Deus, Espúrgio teve coragem de falar da sua dor emocional. E então, Espúrgio, quem sabe, lendo esse texto, pensou: se o salmista enfrentou isso, e o salmista, homem de Deus, palavra inspirada, o salmista disse: laços de morte me cercaram. E ele denominou: e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Qual é o resumo? O resumo é o seguinte: há momentos que enfrentamos o silêncio divino, mesmo o buscando com intensidade. Há momentos que nós, homens e mulheres, filhos, filhas de Deus, nós enfrentamos o silêncio divino, mesmo quando nós o buscamos com intensidade, mesmo quando nós clamamos. E sobre isso, alguém já disse que há momentos que o silêncio de Deus é um pedido de confiança. Isto porque ele precisa elevar a nossa fé nele. Alguém interpretou dizendo: olha, quando Deus fica em silêncio em meio às nossas crises, em meio às nossas angústias, quando ele está ali permitindo o vale da sombra e da morte, ele está pedindo um voto de confiança. É como se ele estivesse dizendo: confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou em silêncio, mas eu não estou ausente. Eu estou em silêncio, mas eu estou presente. Você não me ouve, mas eu estou lhe guardando. É eu que ainda estou lhe conduzindo seguramente na trajetória. É eu que estou levando você. Caso contrário, você já teria desistido. Você já teria tirado a mão do arado. Você já teria olhado para trás. Você já teria me abandonado. Se ainda continua, é porque estou em silêncio, mas estou com você. E aí alguém interpretou dizendo: quando nós enfrentamos esse silêncio, é um pedido de confiança que Deus está nos fazendo. Isto porque, segundo essa interpretação, Deus está desejando elevar a nossa fé nele. Deus está nos levando a um novo patamar na vida cristã, a um amadurecimento, a um crescimento espiritual. Mas o certo, irmãos e irmãs, é que independente das circunstâncias, Deus sempre estará guiando os seus filhos seguramente, irmãos. Ele pode até ficar em silêncio, mas ele não abandona seus filhos. Você pode até não ouvi-lo, e quiçá até nem sentir a presença dele, tamanha é a angústia, mas ele está presente. Se não, ouçamos novamente o versículo 4 em uma outra versão, que diz ainda, verso 4: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, o salmista está dizendo, não terei medo de nada. Por que o salmista diz que não terá medo? O salmista diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada. E a segurança dele está na sequência do texto. Ele conclui: porque tu, o Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Percebe? Ou seja, ele está dizendo assim: eu posso até passar pelo vale da sombra e da morte. Eu posso enfrentar essas tribulações angustiantes. Mas eu não terei medo, porque ainda que eu não te ouça, eu sei que tu estás comigo. Eu sei que o Senhor caminha comigo. O Senhor Deus está comigo. Tu me proteges e me diriges. Então, o fato dele não ter medo não estava na força dele, estava na certeza de quem estava com ele. O fato dele estar lá sem temer não tinha nada a ver com a sua capacidade, tinha a ver com a presença de Deus ali com ele.
passando por aquele vale. Tu estás comigo. E se tu estás comigo, tu és a minha segurança. Se tu estás comigo, creio que passarei. Lembre, ainda que eu ande, ainda que eu passe, o segredo está em andar, passar. O salmista não diz, eu ficarei lá. Não. Demonstrando que as noites angustiantes existem, os dias nebulosos existem, situações existem, mas elas passam. O salmista está dizendo, ainda que eu passe, ainda que eu ande, eu não vou morrer, eu não vou ficar lá, aquilo não vai me derrotar, eu passarei, tu estás comigo. Se tu estás comigo, chegará um final. O Deus que está comigo tem autoridade para me levar seguro até o outro lado. Ele me guia seguramente na trajetória. E aqui nós aprendemos que Deus, Ele acalenta, ou seja, Ele acalma, Ele tranquiliza a nossa alma. A certeza de Deus conosco traz essa paz aos nossos corações, irmãos. E um detalhe, viu? Sem necessariamente nos livrar da tribulação. Que você acha que vai ter a paz quando acabar a tribulação. O salmista está dizendo, não, ainda que eu passe, eu não terei medo, tu estás comigo. Em meio à tribulação, eu vou experimentar algo que é propício apenas de quem é filho de Deus, de quem é filha de Deus, que é a paz que excede todo entendimento. A situação está caótica, mas inexplicavelmente Deus lhe concede uma tranquilidade e uma paz inexplicável para aqueles que estão ao seu lado. Mormente aqueles que não conhecem Deus. Eles olham para você e eles questionam. Como é que você pode estar calmo, calma? Como é que você pode estar crendo e seguro mediante a tudo que está passando na sua vida? E a única explicação que você pode dar é, existe um pastor que me guia seguramente pelo caminho. Ele está comigo. Ele faz com que não haja medo no meu coração. Ele me guarda, Ele me protege. Ele acalenta a minha alma. Ele me dá aquilo que nenhum outro ser na face da terra pode me dar. Ele me dá a paz que excede todo entendimento. E aí, então, Ele nos consola. Então, Ele nos fortalece. Ele nos ajuda a suportar as tribulações. É por isso que, em outro salmo, Salmo 27, verso 3, o salmista disse, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Porque a certeza dele estava na presença de Deus. Na segurança de que Deus o pastoreava. É por isso que ele fala isto, irmãos. Ou seja, ele fala que tem essa paz porque ele está seguro de que Deus o protege. E será que Deus encontra em nós, ou encontrou no salmista, algum mérito de virtude própria para proteger o salmista, para guiar o salmista seguramente no caminho? Não, irmãos. Não há mérito em mim, não há mérito em você, não há mérito em nós, não havia méritos no salmista. Deus faz isso porque Ele nos ama gratuitamente. Deus pastoreava Davi, Deus levava Davi seguramente pelo caminho, porque Deus o amava. Deus faz isso conosco hoje, porque Deus nos ama. Em outras palavras, não existe nenhum merecimento em nós, irmãos. Não é mérito nosso. Pelo contrário, a Bíblia diz que merecemos a morte eterna. Se Deus for dar o que eu e você merecem, Ele nos dará a punição. Ele nos dará a pena pelos nossos pecados. De fato, a vida nos é concedida pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus, irmãos. Tudo o que temos, tudo o que somos, Ele resolve andar conosco, Ele resolve nos levar seguramente pelo caminho, por causa do seu amor. E o seu amor foi revelado em Cristo.
Davi escreve o Salmo 23, contando a experiência pessoal dele como pastor de ovelhas. E dizendo, assim como eu pastorei ovelhas, sou pastoreado por Deus. Mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro guia, que leva-nos pelo caminho seguramente, é Cristo Jesus. Cristo é o supremo pastor. Cristo verdadeiramente deu a vida pelas ovelhas. Cristo verdadeiramente guia suas ovelhas pelo caminho. Sabe? Em Cristo nós temos a nossa segurança. Nele temos a vida. Os méritos são de Cristo e não nossos. Ao ponto que Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos e irmãs, somente por meio de Cristo, a justiça de Deus é satisfeita e surge graça. Graça que nos envolve, graça que nos salva. E Ele se faz, presente em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos dando forças para caminharmos na trajetória. É por isso que o salmista diz o seguinte, tu estás comigo. E quais foram as palavras de Jesus para os discípulos naquela época, e que nós lemos e pegamos as palavras para nós, que somos seus discípulos hoje. Eis que estarei convosco todos os dias. Ou não foi? Assim como Davi diz lá, tu estás comigo. Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias. Naqueles dias que você percebe, naqueles dias que você não percebe, naqueles dias que você está mais espiritual, naqueles dias que você está vacilando na fé e está meio carnal, naqueles dias que você vergonhosamente pecou, tu estás comigo. Jesus disse assim, estarei com você todos os dias, irmãos. Você está em pé, caminhando, porque Ele que está com você, está levando você seguramente nessa trajetória, nesse caminho. Você persevera porque Ele lhe fortalece. Você caminha porque Ele caminha com você. Em resumo, verdadeiramente, irmãos, o Deus Trino Todo-Poderoso, Ele está conosco. Ele está conosco. O Espírito de Cristo habita em nós e nos concede seus méritos, ajudando-nos a caminhar com segurança. Sendo assim, irmãos e irmãs, como é maravilhoso ter a garantia de Deus estar conosco e saber que Ele cuida individualmente, como eu falei na semana passada, de cada um de nós. Ele cuida da igreja, mas Ele conhece individualmente cada um dos seus. Ele sabe intimamente quem você é, onde você mora, o que você pensa, o que você sente, quais são suas lutas. Ele sabe tudo que acontecerá amanhã, enquanto você está preso ao tempo, e eu também, hoje, sem saber o que vem amanhã. Ele já está lá, à frente, sabendo tudo. De maneira que Ele guia você seguramente pelo caminho. Então, eu e você não precisamos saber o que vai acontecer amanhã. Semelhante àquelas pessoas curiosas que procuram saber seu futuro, seu destino, pecaminosamente nos búzios, nas cartas, né, nos charlatões da vida. Eu e você não precisamos, porque aquele que sabe tudo está conosco hoje e prometeu estar amanhã. Ele está conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Então, eu não sei o que me espera amanhã, mas aquele que sabe me pastoreia e me levará seguramente pelo caminho. Isso basta. Saber que Ele sabe por mim e eu confio nele. Porque Ele sabe e Ele tem o melhor para mim. Porque Ele me ama pastoralmente. Então, irmãos, para a gente caminhar para o final, se não bastasse, Deus não só nos guia seguramente pelo caminho, mas nessa trajetória, pelo caminho, nós encontramos desafios, nós encontramos batalhas, nós encontramos lutas. Notem,
que eu falei já, nos angustiam, nos deixa emocionalmente, às vezes, abalados. Nós encontramos gigantes pelo caminho, mas Davi, que sabia na prática o que era derrotar um gigante, porque ele havia derrotado Golias. Você lê o Velho Testamento e você vê lá o desafio, Davi e Golias. Então ele, quando escreve aqui o Salmo 23, ele diz claramente que Deus é quem garante a vitória dos seus filhos. Por quê? Porque Davi olha para a experiência que ele havia vivido, quando ele derrota o gigante Golias, e ele conclui que era impossível ele próprio derrotar aquele gigante. Então, quando ele escreve o Salmo, ele está dizendo assim, é Deus que nos dá a vitória. O Senhor, claro, Ele nos impulsiona, Ele nos encoraja, Ele nos energiza, nos dando coragem. Mas mesmo a gente tendo a coragem que já vem de Deus, quando nós enfrentamos os desafios, é Deus que nos dará a vitória. Não é o nosso braço, não é a nossa força. Deus se apropria dos nossos braços, dos nossos membros, do nosso corpo, para através de nós derrotar os gigantes, mas a vitória vem de Deus para nós. Davi conclui isso. Se você já leu a história de Davi e Golias, ou já assistiu, né? Você sabe. Davi é algo assim que você dá risada. Se não... Como é que pode? E Golias deu risada, né? Golias, um gigante enorme, o exército todo com medo. Quando Golias se apresentava para desafiar todo o exército treinado de Israel, ficava escondido, apavorado, humanamente falando, estavam com medo mesmo. Davi, ungido por Deus, energizado por Deus, capacitado por Deus, sem saber de nada, vai visitar os irmãos, chega lá e fica sabendo daquilo. Então Davi diz assim, quem é esse incircunciso? Quem é esse ímpio? Quem é esse pagão que está desafiando o exército do Deus vivo? Eu vou a ele. Os próprios irmãos de Davi olharam para Davi e começaram a recriminá-lo. Você quer nos humilhar? Tá brincando? Está com piada? Não, eu vou. Então Saul até disse, veste minha armadura. Mas Davi vestiu aquilo ali, disse, aqui não serve para mim. Eu vou em nome do Senhor. Quem vai derrotá-lo é Deus, usando a minha pessoa, mas é Deus através de mim. Então, se for Deus, eu só preciso, nordestinamente falando, vão entender, de um estilingue, ou de uma peteca e de uma bala. Né? Porque é Deus que vai fazer o serviço. Eu vou apenas ser usado por Ele. Então, Davi, quando escreve esse salmo, ele chega no final e ele diz assim, saibam que é Deus que dá vitória para seus filhos. Ele diz no verso 5 e 6 assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quando ele escreve isso aqui, é porque ele já havia vivido a experiência. Quando ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele está falando não só de Golias, mas de todo o exército que Golias representava. Que quando ele chega lá e derrota aquele gigante, é como se ele dissesse, aí o Senhor preparou a mesa. Por quê? Porque uma vez que o gigante caiu, houve festa, celebração, houve um festejo em Israel. A mesa foi preparada diante de todos os adversários. E ali, então, ele celebrou a vitória que veio de Deus. As nossas vitórias vêm de Deus, irmãos e irmãs. Embora eu e você tenhamos que lutar, embora eu e você tenhamos que nos levantar amanhã, temos que ir para a lida, temos que enfrentar essas lutas aí fora. Mas temos a certeza que nós estamos bem acompanhados. Ele está conosco, nos capacitando, nos dando sabedoria, discernimento para vencer os desafios que são colocados à nossa frente. O desafio de Davi literalmente era um gigante, literal. Mas às vezes o seu gigante é uma entrevista de emprego. Às vezes o seu gigante é a desenvoltura para ter que falar diante de alguém, onde você vai ter que se explicar, se sair bem. Os gigantes, eles vão variar.
Interprete como sendo o seu desafio. Deus está lá com você, capacitando para que você então receba vitória. E aqueles que, ou você pensa que todo mundo torce por você? Você não é ingênuo assim, né? De achar, pastor, não, só tem gente boa do meu lado. Todo mundo aqui torce pelo meu sucesso. Você não é ingênuo. É claro que sempre tem aquele do contra, não tem? Você sempre vai encontrar aquelas figuras representadas na cura de Bartimeu, que vão dizer, cale a boca, não grite não, ou seja, fica quieto, volta para o teu lugar lá de sofrimento. Quem é você? Sempre vai ter alguém querendo desanimar você. Mas aí quando Deus lhe dá a vitória, e aqui não tem nada a ver com sabor de mel, não faça isso, viu? Deus prepara uma mesa no sentido dos seus adversários, que Deus está dizendo, foi Deus que lhe deu vitória, percebe? E você não tem nada a ver com vingança de ficar recriminando e dizendo, está vendo aí que Deus me abençoou? Você vai festejar justamente com aqueles que sempre estiveram ao seu lado e não está nem aí para aqueles que torciam contra. Afinal, você já os ignorou. Não é? E aí, irmãos, percebe-se nestas palavras aqui que o salmista passava por momentos complicados, que eu já descrevi. Todavia, sua expectativa naquele momento com Golias era de que a vitória ia vir e ele iria se alegrar após a vitória. A expectativa dele era de que o pastor que o guiava seguramente pelo caminho até Golias iria verdadeiramente o abençoar. Ele iria voltar ali abençoado, acima de tudo, não por si mesmo, mas porque o nome de Deus seria exaltado e glorificado, como aconteceu em Israel. Quando ele volta, há um festejo, mas há um festejo ao Deus de Israel, ao Deus de Davi. Ok? Embora, é claro, Davi nem queria, porque não estava no plano dele, não estava no propósito dele. Mas não é assim? Nós vamos seguindo nossa trajetória, nem pensamos em algumas coisas e elas acontecem, nos abençoam. Davi estava ali apenas porque houve aquele ímpeto, houve aquele impulso de Deus, quando disse, quem é esse gigante? Não. E aí ele foi no nome do Senhor, derrotou o gigante, só que quando ele volta, o rei o honra. E aí todo mundo está celebrando a Deus e Davi está espantado, porque Davi é apenas um pastor de ovelhas, mas agora o povo está dizendo assim, homem de Deus e tal, aqueles aplausos e tudo, e quando Davi menos espera, Davi tem a sua cabeça ungida e ele vira rei de Israel. Por isso que ele diz aí no texto, unge-me a cabeça com óleo. O que ele está dizendo é, o Senhor me deu vitória e o Senhor foi além, o Senhor me fez ser rei. Percebe? O Senhor me colocou na posição de honra, de trono, me fez ser o rei aqui. E aí ele conclui dizendo, então eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, independente das circunstâncias, porque eu aprendi que Deus é o meu pastor, desde quando eu era um menino, no anonimato, pastoreando as ovelhas de papai, Deus já estava lá comigo. Então Deus é o Deus que está com Davi lá no anonimato, quando ele está pastoreando as ovelhas, lá ele mata um leão, lá ele mata um urso. Deus é o Deus que está com ele quando ele está desafiando Golias e dá vitória. Deus é o Deus que está com ele, ungindo a cabeça e fazendo ele ser rei. O que ele está dizendo é, independente de onde eu estiver na posição da vida, tu estás comigo e isto me basta. Em todas as situações, tu estás comigo. E para finalizar, Jesus também derrotou os seus inimigos, não derrotou? O Supremo Pastor também teve muitos inimigos. Inimigos que o levaram à cruz. Inimigos que, sim, cumprindo um desígnio de Deus, o levaram à cruz. O mataram, o crucificaram. Mas pela ressurreição, Jesus venceu a morte, triunfou sobre ela. E pela ressurreição, também pôde dizer, ungiu a minha cabeça com óleo. Porque uma vez que ele ressuscitou, ele voltou para o céu. E lá no céu, teologicamente falando, ele é coroado
porque ele cumpre sua missão e ele se torna, de fato, o nosso rei, de fato e de direito, que ele já era, mas precisava morrer, ser ressuscitado para ter esse direito diante de todos os seus inimigos espirituais, Satanás e os demônios, e todos aqueles que o crucificaram. Percebe? Então, queridos, na noite deste dia, também nós estamos aqui celebrando esta morte, essa ressurreição. O Salmo 23 nos leva muito mais do que Davi, nos leva para Jesus. Eu já falei, ele nos pastoreia, nos guia, e ele fez tudo isso, porque ele morreu na cruz, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, ele voltou para o céu, ele está vivo e ele ora por nós. E ele então, antes da sua crucificação, ele deixou as palavras maravilhosas. Quando ele então junta seus discípulos e ali ele realiza a Santa Ceia e ele diz: façam isto em memória de mim, até que eu volte. Ele não voltou. Então nós estamos aqui nesta noite para trazer à memória o seu sacrifício, para lembrar daquele ato maravilhoso na cruz do Calvário e para celebrar a Santa Ceia. Vamos orar e eu vou passar a ministração da ceia. Querido Deus e amado Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, tu és o nosso pastor, Deus que nos ama, Deus que nos abençoa. Isso ficou mais evidente porque o Senhor tomou a forma humana e veio a este mundo. E aqui, Senhor amado, o Senhor deu a vida por nós. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos levar na trajetória da vida seguramente. Obrigado, Senhor, por nos dar vitórias. Obrigado, Senhor, por nos abençoar abundantemente. Louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Ó Deus, nos faz sensíveis à tua presença. Nos ajuda, Senhor, a não só entender intelectualmente, mas ter a sensação plena no coração de que o Senhor, de fato, está conosco. Porque muitas vezes nós cremos, mas a gente não sente, Senhor, mas as tribulações são tão agudas que a gente se vê no vale da sombra da morte, achando que estamos sozinhos. Ó Deus, mas Tu estás presente. Nos leva, Senhor, a confiar em Ti, em nome de Jesus. Aumenta-nos a fé. Ajuda-nos em nome de Jesus a ter não só a consciência, mas a ter a percepção da Tua presença conosco. Em nome de Jesus. Ó Deus, agora nós vamos partir para a Santa Ceia. E eu te peço já que o Senhor nos abençoe, para que ela nos nutra, para que ela, Senhor, traga à nossa memória o sacrifício de Cristo, para que ela nos abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.